tudo bem? Vamos para a nossa aula de arte de hoje? Nós vamos estudar hoje música e tecnologia, a evolução do armazenamento de músicas. Embora o ato de fazer música seja milenar, o homem só conseguiu desenvolver tecnologias para armazená-las e produzi-las há pouco tempo. Vamos ver aqui com mais detalhes uma linha do tempo com o surgimento das mídias que serviram para guardar e executar canções. Nós vamos falar inicialmente dos sons analógicos. Inicialmente nós temos o cilindro fonográfico, que é de 1877. Chama-se cilindro fonográfico por conta desse cilindro prateado abaixo desse megafone aí. Ele foi a primeira mídia que obteve sucesso na gravação e reprodução sonora. A tecnologia era usada no fonógrafo, sendo ambos dispositivos inventados por Thomas Edison em 1877. Depois nós vemos aí o disco plano, também chamado de gramofone. Ele data de 1887. 10 anos mais tarde, o alemão Emil Berliner criou o gramofone, que é um equipamento considerado o sucessor direto do fonógrafo. A principal diferença entre essas tecnologias é que o gramofone passou a usar discos planos, constituídos de cera, vinil, cobre e goma laca, em vez dos cilindros de Thomas Edison. Em seguida, nós vemos aí os discos de vinil, datando de 1948, já dos anos 90. A indústria fonográfica viu outra revolução em suas tecnologias somente em 1948, com o surgimento dos discos de vinil, que ainda eram chamados de long play ou simplesmente LP. No auge dos seus 75 anos de existência, muitas pessoas ainda preferem o som analógico dos LPs. Depois vem o cartucho 8-track, que data de 1958. Popular nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70, essa mídia foi a pioneira em gravar conteúdos sonoros em fitas magnéticas, técnica que mais tarde originou outros mecanismos que servem para o armazenamento de dados, como os discos rígidos. Vemos aí a imagem do 8-track, né? Vocês podem ver aí bem no meio, parece uma fita cassete bem grande. E aí, logo depois, nos anos 60, precisamente em 1963, aparece a fita cassete, que eu acho que alguns de vocês conhecem. As fitas cassete, ou somente cassete para os mais chegados, são a evolução dos cartuchos 8-track, com a vantagem de serem menores. No início, devido à baixa qualidade sonora, essa mídia era usada apenas para a gravação de conversas, entrevistas e palestras. O auge dessa mídia foi nos anos 70 até meados da década de 90, quando foi desbancada pelo CD. Aqui nessa imagem ao lado dessa mão segurando, aí a gente chama de Walkman, que era um aparelhozinho portátil para você levar a sua fita e ouvi-la através de um fone de ouvido. Quando acabava um lado, virava-se o outro, porque tinha mais músicas do outro lado da fita. Depois vem o CD, em 1982. O CD, ao menos até as atuais gerações, dispensa apresentação, né? Essa mídia óptica foi desenvolvida especificamente para armazenar e reproduzir arquivos de áudio. A tecnologia foi criada em 1979, mas os compact discs só começaram a ser comercializados a partir de 1982. Esses discos compactos dominaram as prateleiras ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Aí vocês veem os aparelhos que eram utilizados para a reprodução dos CDs, que aí nós temos o Mini System, que é esse aparelho de som aí, e nós temos o Discman, que é esse aparelhozinho portátil, quando você colocava o CD e saía com ele para passear, para viajar, levava para onde você fosse, com seu fone de ouvido, para ouvir suas músicas nos seus CDs. Parecido com o
é o Walkman da fita cassete, certo? Depois aí, com o tempo, com a evolução dessas tecnologias, vem as miniaturas, certo? Miniaturização. E aí vem o mini CD, em 1990. Os mini CDs são basicamente os CDs menores e com sua capacidade de armazenamento reduzida. Embora tenha sido pensada para substituir o CD, com foco na portabilidade, essa mídia não vingou e pouco foi usada para a reprodução de músicas. Então, vemos aí o mini CD comparado ao CD, ele é bem menor. Depois vem o mini disc. Em 1992 ele foi lançado. Criado pela Sony, o mini disc visava transformar conteúdos analógicos em digitais a partir de equipamentos de gravação. Em suma, ele é um mini CD regravável com a intenção de guardar e reproduzir músicas. Depois vemos o MP3. Em seguida vem aí o MP3 Player, datado de 1998. O MP3 Player chegou para revolucionar a forma como as músicas eram armazenadas e ouvidas nos anos 1998, com créditos para a empresa coreana Seham. Ele praticamente liquidou com todas as tecnologias antecessoras, por ser facilmente transportado em qualquer bolso ou mochila e pela sua longa vida útil, se comparado às outras mídias existentes até então. Temos aí vários modelos de MP3 Player, né, que você baixava as músicas nele e saía ouvindo. Em vez de levar um CD com o Discman ou uma fita cassete com o Walkman, você levava apenas o MP3 Player e seu fone de ouvido, bem portátil. E depois, bem mais recentemente, com a evolução da tecnologia, vem as memórias flash. Com as memórias flash vem o pendrive no início dos anos 2000. Embora não tenha sido criado com o intuito de ser um repositório de canções, a popularização de eletrônicos com portas USB, como PCs, TVs, notebooks e aparelhos de som, inclusive automotivos, deu aos pendrives mais uma utilidade, ser um dispositivo para o armazenamento de músicas. As memórias flash USB começaram a ser vendidas em 2000, tendo suas patentes registradas em 1999 pela empresa israelense M-Systems e ofereciam míseros 8 MB de espaço para guardar dados. Mesmo assim, esse espaço era 5 vezes maior do que o do disquete. Em seguida veio o cartão de memória, ou microSD, lançado em 2005. Variação desses primórdios da memória flash, o padrão microSD de cartões de memória foi usado inicialmente em celulares, mas as suas medidas reduzidas e enorme espaço de armazenamento logo foram adotadas por outros tipos de aparelhos eletrônicos, incluindo GPS, som automotivo e câmeras digitais. Quando anunciados em 2005, os cartões dessa categoria tinham no máximo 128 MB. Aí vocês conhecem muito bem os cartões de memória, tá aí a ilustração. E, mais recentemente, o streaming, né? A maioria desses íconezinhos aí vocês já conhecem, né? Então, o streaming é a tecnologia de transmissão de dados pela internet, principalmente áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar conteúdo. O arquivo pode ser um vídeo ou uma música e é acessado pelo usuário de forma online. O streaming, no formato que conhecemos hoje, tomou forma no final da década de 80. Começou a se desenvolver nos anos 90, sendo que a primeira rádio online surgiu em 1994. Há aproximadamente 10 ou 11 anos é que o streaming ganhou força. E recentemente é que a gente conhece, né? Atualmente existem inúmeros serviços em que você pode escutar música sem baixar nada, quando e onde você estiver. Né? E vocês conhecem bastante desses aplicativos, né? Dessas plataformas de streaming. Então, pessoal, a nossa atividade de hoje, eu vou querer só isso.
que vocês reproduzam essa linha do tempo aí que vocês estão vendo na sua tela, reproduzam ela no seu caderno,